Olá, aquariano, aquariana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Aquário, referente a dezembro de 2023. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante as minhas leituras mensais, eu sempre recomendo que você veja esse vídeo ao menos 2 vezes durante o mês de dezembro, para que você tenha uma melhor compreensão energética desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 5 casas. Na casa 1, a minha prioridade. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar esta prioridade. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar durante o mês de dezembro. Na casa 4, são as influências externas benéficas sobre mim. E na casa 5, um resultado, um conselho. Após a análise destas 5 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger o mês de dezembro para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. No final desta leitura, eu irei trazer uma indicação de livro para você. Pois bem, na casa 1, nós temos a energia do arcano maior de número 4. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar essa energia do imperador, nós temos o 8 de copas. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar durante o mês de dezembro, nós temos o arcano maior de número 15. Na casa 4, as influências externas benéficas sobre nós temos a rainha de ouros. E na casa 5, como um conselho, um resultado dessa leitura, nós temos o 7 de ouros. Gratidão. Bem, aquariano, aquariana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Se possível, deixe aqui nos comentários a cidade, o local de onde você está assistindo a esse vídeo. Sobre o arcano maior de número 5, nós temos a carta da árvore. Sobre o 8 de copas, nós temos a carta, de número 27. Sobre o arcano maior de número 15, nós temos o mensageiro. Sobre a rainha de ouros, nós temos a garça. E sobre o 7 de ouros, nós temos a energia da casa. Gratidão. Bem, aquariano, aquariana, a minha prioridade para o mês de dezembro está relacionado à energia do arcano maior de número 4, que traz aqui uma influência do signo de Áries sobre nós. Então nós temos aqui a energia do imperador, e essa energia do imperador, ela está atrelada ao aspecto da comunicação, da fala, porque aqui nós temos a carta da árvore e traz também as reuniões, como por exemplo, batizado, casamentos, aniversários, tudo que está ligado à energia de cunho familiar. Mas vejo aqui no presente como se nós estivéssemos nos comunicando, falando, externando para pessoas ou para a energia de grupos. Então nós temos aqui o poder,
A minha prioridade é o poder, e como nós utilizamos essa energia de poder e de responsabilidade sobre nós, como se nós estivéssemos aqui numa posição de liderança em relação às outras pessoas. Nós temos aqui a energia da autoridade, é como se nós estivéssemos aqui, volto a repetir, acima dos outros, e principalmente com muitas responsabilidades sobre os nossos ombros, ligadas às questões de cunho familiar. Nós temos aqui estruturas e ordens, leis que devem ser respeitadas. Há aqui como prioridade resolver um conflito com o masculino. Há aqui uma atividade de força primordial com esta pessoa. Esse conflito ele pode estar correlacionado ao ambiente de trabalho, pela própria energia dessa carta, como também pelas questões de cunho familiar, como alguém aqui da família. Então, há uma atividade de força primordial entre o eu e esta outra pessoa. É como se nós fôssemos aqui resolver um conflito, com esse masculino por meio do poder, da coragem, da ambição, vamos dizer assim, e também da autoridade. Então, a gente vai precisar, de certa forma, dessa energia, de autoridade e comunicação para lidar com este masculino, que traz aqui a energia do signo de Áries. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar esta prioridade, nós temos o 8 de copas, atrelado à carta, que traz o aspecto da comunicação. Então, a gente precisa se expressar, se comunicar de uma forma mais clara. O 8 de copas traz aqui a procura de uma verdade. É como se houvesse a necessidade de deixar algumas questões do passado no passado e mergulhar aqui no novo. É como se nós precisássemos esquecer esse passado para que a gente possa seguir em frente, em relação a este masculino. Muitos de nós precisamos aqui procurar uma verdade interior, em busca também de uma verdade de cunho espiritual, como se nós observássemos dentro de nós um imenso vazio, algo que está faltando dentro do nosso eu. É como se nós estivéssemos aqui sentindo que está faltando algo ou alguma coisa. E aí nós temos o processo da peregrinação e em busca de preencher esse vazio que há dentro de nós. Então, na realidade, o tarot está dizendo aqui que nada e nem ninguém irá preencher esse vazio a não ser você mesmo, você mesma. Então, há aqui a necessidade de olhar para dentro, de focar o nosso eu, para que a gente possa compreender e entender que esse campo emocional, afetivo, sentimental, ele só será preenchido a partir do momento em que nós olharmos aqui para dentro, olhar para o eu. Então, há a necessidade de trazer expansão. Então, toda e qualquer relação com este masculino será aqui estudada, analisada, a partir do momento em que você vê que não há necessidade tão profunda de ligação emocional para com essa pessoa, ao qual o tarot pede para que você priorize as suas emoções. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar e de forma rápida, porque nós temos aqui o mensageiro, o cavaleiro, atrelado ao arcano maior de número 15, e aí nós temos os excessos. Então, o tarot está pedindo aqui que você observe um pouco mais as tentações, as luxúrias e os desejos, principalmente entre os contratos e laços, entre o eu e as outras pessoas. Há uma energia aqui de decadência, então eu preciso mudar essas concepções durante o mês. É como se nós estivéssemos aqui, aquariano, aquariana, sendo escravo de algo ou de alguma coisa. Nós temos a energia do signo de Capricórnio,
nós temos o elemento terra, é como se nós fôssemos aqui codependente, né, dessa energia, desta vibração. Então são as partes mais obscuras de si mesmo, de si mesma. Há aqui ambições das outras pessoas que nos prejudicam. E há necessidade aqui de trazer mudanças no sentido de glorificar o nosso eu interior, de trazer mais desejos pela vida, de fazer expansão e não permitir a energia de manipulação sutil que vem acontecendo sobre nós. Então, o tarot está dizendo aqui que durante esse mês de dezembro, há necessidade de cortar todo e qualquer laços, né? Toda energia de codependência entre o eu e o outro. Então, há necessidade também de olhar para dentro, como eu disse anteriormente, correlacionada à energia do 8 de copas. Então, não permita aqui ser manipulada pelas outras pessoas. Na casa 4, são as influências externas benéficas, né, sobre nós. Nós temos a questão de cunho profissional, material, porque nós temos a garça trazendo a expansão para o novo. A garça também traz o aspecto da preocupação com os filhos, se esse for o seu caso, né? Então nós temos essas duas características, as questões de cunho material, profissional, assim como a preocupação com os filhos ou com as pessoas que estão inseridas no nosso cotidiano. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Aquário. A rainha de ouros traz aqui a energia, né, do sustento. Ela traz esta energia de cunho material, da figura materna, né, da proteção. Então nós temos essa energia aqui benéfica conosco. Então alguém que cura também o corpo físico, mas a cura do corpo físico aqui durante o mês de dezembro está correlacionada a mudanças de hábitos, principalmente correlacionado à saúde, a dieta, ter contato com a natureza, fazer atividades ao ar livre, nem que seja uma caminhada, né? Há uma preocupação com o meio ao qual você está inserido, com o sustento, com a nutrição, pode estar correlacionada essa preocupação com as outras pessoas do teu convívio. Mas o tarot está dizendo aqui que há colheitas, né? É como se nós estivéssemos aqui muito práticas, ajudando as outras pessoas, estando aqui sintonizada com os ciclos e com as estações. Então nós temos aqui a Mãe Terra protetora, né? A preocupação excessiva não só com a nossa nutrição material e financeira, mas também com as outras pessoas ao qual estão inseridas no nosso convívio. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Aquário. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem o link, né, para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 5, como resultado, um conselho para o mês, nós temos o 7 de ouros, atrelado à energia da casa, que traz o nosso ambiente, o nosso lar, né? O nosso espaço físico. O 7 de ouros traz aqui uma energia de paciência, que o tarot está dizendo que o progresso em relação às questões de cunho material, ele é lento, mas ao mesmo tempo nós devemos observar o crescimento das coisas que estão atreladas à nossa energia, à nossa casa, ao nosso lar, porque esses resultados, volto a repetir, eles são demorados. É como se houvesse a necessidade de prestar atenção aos detalhes e se empenhar e trabalhar, né, naquilo que a gente quer trazer como retorno material e financeiro durante esse mês de dezembro. É um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo o tarot está dizendo que nós temos que fazer as coisas com calma, com tranquilidade, porque a pressa é inimiga da perfeição. Há necessidade aqui de aguardar um resultado final. Há necessidade também de cuidar das nossas coisas do cotidiano e
Consequentemente, as coisas elas irão acontecer gradativamente. Tenha calma, plante agora, espera que consequentemente as coisas elas irão crescer, tá? Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Aquário. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do Salmo que irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 41, Rahahel. Arcanjo de número 41, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 119, e a mensagem diz o seguinte: você poderá aprender sobre os mais diversos assuntos com facilidade durante esse mês de dezembro. Siga suas orientações interiores, fortalecendo suas bases religiosas. Invoque este anjo para encontrar seu parceiro, parceira de alma. Bem, como recomendação de leitura, eu trago o livro do Siri Prembaba, Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos. Numa leitura anterior, eu trouxe também o livro Amar e Ser Livre, deste mesmo autor. Estes livros, eles têm me ajudado e me ajudou no meu processo de expansão, Estou engatinhando também para fazer a conexão com o verdadeiro eu, com minha verdadeira essência, ter coragem, de ser quem sou e fazer o que eu vim para fazer nesse plano. Bem, eu gostaria de ler alguns recortes. Entre os recortes desse livro, o prefácio, que é do Gianecchini, ele diz assim: este livro é sobre o propósito, e o seu estudo abrange tantas coisas, tem tantas vertentes. Aqui Prembaba põe luz sobre o tema, com a clareza própria de um líder espiritual. Sugere caminhos, práticas e exercícios que pode facilitar o processo e entendimentos. Sabemos que estamos alinhados com o nosso propósito quando encontramos o motivo real para acordarmos e vivermos o dia com alegria. E esse motivo, em última análise, é vivermos o amor. Prem tem me ensinado bastante sobre isso e talvez faça parte do meu propósito dividir meu caminho com vocês. Eu escolhi aqui um recorte onde o autor fala sobre a consciência do propósito. Ele diz assim: ação e devoção. Ao desenvolvermos nossos dons e talentos, que são nossas habilidades natas, mesmo que elas ainda sejam usadas para realizar os caprichos do ego, nossas ações passam a ser carregadas de uma eficiência ímpar. O resultado das ações que nascem dos nossos dons naturais é sempre carregado de uma beleza e de um brilho extra. E quando existe a consciência do propósito maior dessas ações, o resultado é particularmente luminoso, porque elas ganham uma qualidade ainda mais especial. Ter consciência do propósito é saber o seu lugar no mundo, é saber a sua função no plano divino. Você sabe que está onde deve estar. É como uma peça de um quebra-cabeça que, ao se encaixar, se torna algo maior. E esse encaixe permite que suas ações ganhem essa nova qualidade, a qualidade do serviço ou da doação. O propósito da alma está intimamente relacionado ao serviço. Podemos dizer que serviço e propósito são sinônimos, pois servir significa ser um instrumento para a realização do propósito maior da expansão da consciência. Servir é tornar-se um canal do amor para fazer o outro crescer, prosperar e ser feliz, para fazer o outro brilhar.
Ao ativar o seu propósito, o que significa colocá-lo em movimento, você se torna uma inspiração para os outros, um canal para a expansão da consciência coletiva. Em outras palavras, serviço é colocar o amor em movimento, ou seja, deixar o amor passar por você para chegar aos outros. Muito linda esta passagem, este livro, né, ele traz assim ensinamentos valiosos. Ele traz aqui alguns recortes, tá? Que eu gostaria aqui de deixar para você. Então ele fala sobre o nascimento, né? Ele vai falar sobre o crescimento, a morte do falso eu, o renascimento. Ele fala sobre a nossa maturidade, a transcendência, e depois ele traz no capítulo 7 as chaves, que são as práticas e os exercícios, né? Para que a gente possa expandir a nossa consciência, focar no nosso propósito, ter coragem, né? É difícil ter esse empenho, essa coragem de ser quem verdadeiramente nós somos, mergulhar na nossa essência, na nossa alma. É um exercício árduo, não é fácil, mas esse livro pode te ajudar nessas questões, como tem me ajudado. Ainda estou engateando, crescendo e observando, mas criando coragem, né? De ser quem verdadeiramente eu sou. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, né, para esse livro, tanto o propósito como amar e ser livre, bem como o tarô que eu utilizo nessa leitura e o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.